Boa tarde, turma! Vamos começar mais uma aula? Vamos abrir a nossa apostila na página 53. Hoje nós falaremos sobre modos verbais. Acompanhe a leitura comigo. Você já notou que os verbos que usamos podem sofrer alterações de acordo com a nossa intenção? Observe, por exemplo, estas frases. A. Talvez ele compre um livro. B. Leia este livro. C. Lemos um livro muito interessante. Indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar. Então, vocês têm 3 frases e eu quero que vocês leiam e vejam qual dessas frases indica uma certeza. Aí vocês vão colocar a letra da frase, depois o que indica uma ordem ou um conselho e, por último, a incerteza e uma dúvida. Aí a tia já vai explicar quais são os modos verbais. Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante e as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que você vai estudar agora. Número 1. Leia a tirinha a seguir e assinale os quadrinhos com as opções adequadas. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. Sávio Moura é dura a vida no campo. Letra A. O verbo usar do primeiro quadrinho e o verbo ser do segundo indicam ações que aconteceram antes da fala dos personagens, aconteceram após a fala dos personagens ou acontece ao mesmo tempo da fala dos personagens. Para responder essa questão, vocês vão ter que olhar se está no presente, no passado e no futuro os verbos usar e ser nas frases do quadrinho acima, tá bom? Então, elas acontecem antes da fala, aconteceram após a fala ou acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens e marquem a opção correta. Letra B. Ao empregar esses verbos, os personagens têm a intenção de indicar uma dúvida quanto ao acontecimento da ação ou uma certeza de que essa atividade está acontecendo. Então, eles usaram o verbo usar para falar: a vaca usa o rabo para espantar as moscas. Aí depois eles usaram o que é o verbo ser. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. Então, essas duas frases, elas indicam uma dúvida ou uma certeza do que está acontecendo. Quando o verbo exprime uma certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Então, toda vez que uma frase estiver dando uma certeza de algo ou dizendo que aquilo é real, nós falamos que o verbo está no modo verbal indicativo, tá bom, turma? Vamos continuar nossa atividade. Questão 2. Agora, leia esta anedota e responda as questões. Um professor de matemática pergunta a um aluno: se você tivesse R$ 100 em um bolso e R$ 100 no outro, o que teria? Com certeza, as calças de outra pessoa, professor. Por que será que o aluno disse isso? Eu quero que vocês expliquem. Então, só para lembrar, a anedota é um tipo de texto em que no final ela dá alguma graça, algum humor para o leitor. Então, o aluno falou, né, que se ele tivesse R$ 100 em um bolso e R$ 100 em outra calça, com certeza a calça não seria dele, seria de outra pessoa. Então, o que ele quis dizer com isso? Será que esse aluno ele tem esse dinheiro ou ele não teria? Quero que vocês pensem e coloquem a resposta. Letra B. Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? Então, se vocês fossem responder direitinho essa pergunta do professor, qual o valor que o menino teria? Vocês vão colocar na letra B, tá bom, turma? 100 num bolso, 100 no outro. Quantos que ele teria? Coloquem a resposta. Letra C. Sublinhe a forma verbal empregada nesse trecho da anedota. Então, nós temos a frase: se você tivesse R$ 100 em um bolso e R$ 100 no outro, qual é o verbo que aparece? Eu quero que vocês sublinhem. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica uma possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$ 100 em cada bolso
ou a certeza de que havia R$ 100 em cada bolso do aluno. Então, ele falou, né? Se você tivesse, isso é uma certeza, uma incerteza ou uma certeza? Aí vocês vão marcar o X na opção correta. Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Então, toda vez que tiver uma frase em que fala para a gente de uma incerteza ou uma provável possibilidade, nós falamos que o verbo está no modo verbal subjuntivo. Questão 3. Leia o anúncio institucional a seguir e responda as questões. Vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Seu filho pode ser super saudável e, para isso, basta levar seu super-herói para ser vacinado contra diversas doenças em um posto de saúde próximo à sua casa. Afinal, criança saudável é criança vacinada. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e proteja seu filho. Então, letra A, vamos fazer a resposta. Qual é o público-alvo desse anúncio? Justifique sua resposta. Então, para quem que foi feito esse cartaz? Para conscientizar a quem que devem tomar vacinas? Então, eu quero que vocês coloquem a resposta aí e digam o porquê. Quem é o público, né? Para quem foi direcionado esse cartaz e o porquê vocês estão dizendo essa resposta. Letra B. Em sua opinião, anúncios como esse são importantes? Explique sua resposta. É a resposta pessoal, tá bom? Nesse caso, esse cartaz está sendo muito importante porque ele está mostrando aos pais a importância de vacinar o seu filho para a criança ficar saudável. Então, quero que vocês coloquem a resposta aí de vocês, tá bom? Letra C. As formas verbais vacine, cuide e procure indicam o tempo, um conselho ou uma ordem ou um estado. Então, vacine, cuide, procure. O que indica essas palavrinhas? Vocês vão marcar o X. Quando o verbo exprime ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. Então, nesse caso, nessa frase, o verbo está indicando o modo verbal imperativo, indicando uma ordem ou um conselho. Vamos agora para as nossas atividades. Número 1. Ligue as frases da primeira coluna à sua intenção. Depois, ligue a segunda coluna ao modo verbal que indica cada uma delas. Então, vocês têm as frases. Talvez chova, lavarei o carro hoje, anote o recado. Vocês vão observar cada frase e envolver. E qual é a intenção? Talvez chova. Eu estou indicando uma certeza, uma ordem ou uma incerteza. Vocês vão ligar. Depois que vocês ligarem a primeira frase na intenção, vocês vão ver qual é o modo que está indicando. Lembrando que nós temos 3 modos. Nós temos o modo indicativo, que indica uma certeza ou uma ação real. Nós temos o subjuntivo, que indica uma ação provável ou uma incerteza, e o imperativo indica uma ordem ou um conselho. Então, vocês vão primeiro ligar a frase à intenção e depois a intenção ao modo imperativo, subjuntivo ou indicativo. Tá bem facinho, tá? Mas leiam com atenção e vejam qual é a frase que se encaixa a cada intenção e a cada modo verbal. Vamos para a questão 2 agora. Questão 2. Observe as capas de livros a seguir e responda as questões. Pedro Bandeira, por enquanto, eu sou pequeno. Ricardo Azevedo, se eu fosse aquilo. Qual é o público-alvo desses livros? Para quem que vocês acham que foi escrito esse livro? Coloquem a resposta e expliquem o porquê. O que vocês viram aí na capa que indica que foi feito para esse público? O público, né? Lembrando que a gente pode colocar, que pode ser para adulto, infanto-juvenil, juvenil. Então, observem bem e coloquem a resposta. 3. Identifique e contorne a forma verbal empregada em cada título. Em cada capa do livro tem um verbo. Eu quero que vocês contornem esse verbo no livro do Pedro Bandeira e do Ricardo Azevedo. Questão 4. A respeito dessas formas verbais, esses 2 verbos que vocês acharam, eu quero que vocês completem as afirmativas a seguir. Letra A. A forma verbal, vocês vão olhar se é do primeiro ou do segundo livro e vão escrever o verbo. Depois vocês vão colocar se expressa
Ó, expressa uma ideia de convicção ou certeza. Quando indica uma convicção, uma certeza, qual é o modo verbal? É o indicativo, o subjuntivo ou o imperativo? Vocês coloquem aqui na linha. A mesma coisa vocês vão fazer na letra B. A forma verbal, vocês vão olhar qual é o verbo que vocês ainda não usaram, se é do primeiro ou do segundo livro. Transmite uma ideia de incerteza. Quando indica uma incerteza, nós dizemos que ele está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Vocês completem a frase aí, tá bom? E vamos para a página 57 para finalizar as atividades. Questão 5. Complete as frases a seguir com o verbo no modo indicativo e no tempo indicado. Letra A, nós, toda a comida. Vocês têm o verbo repartir no presente. Quero que vocês coloquem o verbo escrito utilizando essa pessoa que está aí, ó, primeira pessoa do plural, nós, no presente, e complete a frase. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B. Vocês têm o verbo jogar, vocês vão colocar no passado e completar a frase. E na letra C, vocês têm o verbo ler no futuro, vocês vão ler a frase e vão colocar esse verbo no futuro. Na questão 6, vocês vão completar as frases dos balões com os tempos no modo imperativo, ou seja, que esteja dando uma ordem ou um conselho. Então, vocês têm o verbo lavar e o verbo avisar para completar os balãozinhos. Leiam a frase e completem. Filho, por favor, a louça do almoço. Então, qual o verbo que vai indicar aí? É o lavar ou avisar? Lembrando que é no modo imperativo que vocês vão colocar. Depois, quando terminar, pois vou secá-la. Então, qual o verbo que vocês vão usar? É o lavar ou avisar? Indicando uma ordem, tá bom? E vamos para a próxima questão, questão 7. Questão 7. Passe as frases do modo indicativo, indicativo é quando tem uma certeza, uma ação real, para o subjuntivo, quando indica uma dúvida ou uma coisa improvável, e para o imperativo, quando indica uma ordem ou um conselho, realizando as alterações necessárias. Veja o exemplo. Aline ajudou a sua irmã, está no indicativo. Talvez a Aline ajude sua irmã, subjuntivo. Aline, ajude sua irmã, imperativo. Então, vocês vão observar as frases e vão fazer igual o modelo. Letra A, Mário apresentou o trabalho hoje. B, os turistas não poluem o meio ambiente. Então, vocês observem os exemplos e façam com atenção, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem para a tia no Zap e já já nós vamos ter a nossa correção pelo Google Meet e a nossa aula de história. Grande beijo e até daqui a pouco.